Fala, camaradinhas. Eu tô aqui com Giovanni Bassi e ele é um cara que já tinha falado comigo pelas redes sociais antes, né? Vocês podem ver ali com a camiseta que ele tá. Ele também é um comunista da TI e eu particularmente já queria ter feito uma colaboração com ele, conversar com ele antes. Mas daí calhou agora que eu trouxe algumas vezes no canal sobre o assunto dos data centers no Brasil, esse projeto de trazer vários data centers com isenção fiscal, né, para que o Brasil vire esse grande canteiro, que nem eu mesmo falei de data centers aqui. O Giovanni disse assim, tem opiniões sobre isso, quero conversar sobre isso, e daí foi legal que a gente conseguiu conectar. Então, primeiro eu queria que o Giovanni se apresentasse um pouco, né, falasse quem ele é, e daí ele já entrasse na questão, a gente discute um pouco sobre, né, o factual que tem sobre essa história, sobre esse novo projeto que está sendo puxado pela Haddad agora, e daí a gente conversa a partir daí, pode ser? Legal. Obrigado aí pelo espaço, Zavaki. E eu sou Giovanni Bassi, eu sou programador há quase 30 anos. Já trabalhei em consultoria, já trabalhei em empresa, tive uma empresa de software que eu vendi e nesse momento eu estou num momento de sabático. Sou uma pessoa comunista, não é uma coisa que eu fui a vida toda, então é uma descoberta dos anos recentes. Estou num processo de aprendizagem e tal. E é isso, estou nessa caminhada também e gosto bastante desses assuntos. Assim, eu quero falar mais sobre isso. Eu não inaugurei minha vida pública política mais estruturada, eu comento sobre isso, mas eu quero começar a fazer isso. Eu acho que ainda estou complementando a minha formação política nesse sentido, mas eu acho que esse assunto é um assunto interessante, né? Porque ele toca nos pontos que são muito claros já para mim, são claramente problemáticos, e que eu conheço o outro lado, que eu conheço o lado da tecnologia que eu posso comentar também, né? Então, eu acho que vai ser uma conversa boa aqui. Beleza, então eu vou falar um pouco sobre esse projeto, tá? Que a gente está falando, e daí de repente até vou trazer algumas dúvidas comuns ou até contrapontos para essa visão que eu vou dar, porque eu já vou dar uma visão um pouco enviesada de que eu não gostei muito desse projeto, tá? E quem acompanha o canal sabe que é uma coisa que eu já falo bastante, que tem um pouco tem várias frentes para a gente falar sobre isso, mas em resumo, o projeto que o Haddad está puxando agora e o nosso ministro Wallace também, que é o ministro do Desenvolvimento, Indústria, alguma coisa, já tinha falado um tempo antes. A ideia é que assim, esses data centers são empreendimentos, né? É um espaço físico gigante que seria construído aqui dentro do Brasil, e dentro dos data centers vão os computadores, né? Que a gente chama os servidores, que vão rodar essas plataformas de tudo que a gente tem na internet, dos provedores de nuvem, né? Se vocês podem pensar Google Drive, qualquer tipo de serviço que tem na nuvem, e também, principalmente, né, o interesse hoje é que esses data centers rodem as ferramentas de IA, os modelos de linguagem, os modelos de geração de imagem, todas essas coisas precisam desse hardware, precisam desses computadores, que são computadores físicos que estão em algum lugar. Então, esses data centers eles precisam estar em algum lugar, e a ideia seria construir eles aqui no Brasil, porque para as empresas que vão estar usando esses data centers, tem uma vantagem muito grande, que é eles querem um bom acesso à energia, porque precisam de muita energia, um bom acesso a recursos hídricos, que é uma coisa que precisa para fazer o resfriamento desses data centers, e condições, né, fiscais favoráveis, que é o que no projeto se fala ali de isenção de impostos, tanto para comprar os equipamentos que vão compor isso aí, porque é uma coisa que a gente não produz, então são equipamentos que vão vir de fora e seriam taxados, e também para o que é gerado, né, de dinheiro a partir das atividades desses data centers, também a isenção fiscal, ou seja, essas empresas terem alguma isenção fiscal pelos serviços providos usando esses data centers aqui. E um dos problemas que eu aponto aqui para a gente começar, depois acho que eu vou deixar o Giovanni falar mais, é que existe uma questão de soberania digital que o Brasil estaria não desenvolvendo, né? A gente está usando esse espaço físico aqui, são espaços enormes, usando nossos recursos ambientais para talvez ganhar um pouco de dinheiro, né? Talvez empregar algumas pessoas aqui, mas para ainda estar rodando plataformas de fora, para ainda estar usando hardware que a gente não produz, então acaba sendo um negócio que a gente só está alugando espaço físico quase e os nossos recursos, né, naturais, para que essas outras empresas que já têm o desenvolvimento tecnológico ganhem bastante dinheiro, principalmente falando da isenção fiscal. E o custo ambiental também é uma coisa que não é negligenciável, porque o custo de eletricidade é muito grande, o custo hídrico, mesmo que várias pessoas falem que a água que é usada, ela é reciclada, né? Ela esquenta, basicamente eles esquentam a água,
e ela evapora, ela é recapturada e tal, e eles usam isso para resfriar os data centers. Também não é um sistema 100% fechado, a gente perde água, e isso tem uma questão de poluição térmica, e também outra coisa que eu também vou chamar atenção e daí eu vou parar aqui é a concorrência desses recursos naturais com os lugares onde esses data centers vão ficar. É uma coisa que pode causar, por exemplo, a subida dos custos da eletricidade e da água e para as pessoas que moram em volta, moram perto desses data centers, e também uma deterioração, né, do espaço ali por causa da poluição, sedimentos que isso aí gera, a poluição luminosa, a poluição térmica, como eu disse. Então, por isso, esse projeto não parece ser tão uma boa ideia. Concorda comigo, Giovanni? Quer adicionar alguma coisa? O que gostaria de falar sobre isso? Não, eu acho que é inegável, né? A gente está falando de um recurso que demanda é, muitos. Ele tem um consumo ambiental gigantesco, né? É normal que esses data centers hoje eles sejam inclusive instalados ao lado de geradores de energia, assim, de usinas elétricas, do que for, né? Se é uma energia solar, de vento, de hídrica, não importa. É muito comum essas empresas já procurarem, e às vezes elas inclusive até constroem, tá? Então ela pega, faz um acordo, muita coisa com acordo com o governo, né? O capitalismo ele é isso, né? É sempre essa questão de o Estado trabalhando para as empresas, né? Então é, eles já fazem acordos com os governos estaduais, governo federal, para se colocar do lado de algum lugar onde tem algum recurso natural e fazer uso daquele recurso. Então, gerar energia elétrica de alguma forma, né? Então, isso não é escondido, tá? Se você for ver plano de negócios, eles falam abertamente sobre isso, tá? Não é que, nossa, essas empresas malvadonas estão. Não, não, isso é público. Né? Então, que isso vai ter. Que teria aqui no Brasil um consumo de recursos naturais gigantescos é inegável. Né? E a gente está no. O Brasil ele está sempre correndo atrás com relação à energia elétrica. Né? A gente está sempre atrasado. A gente já passou por apagões há 20 e poucos anos atrás. Agora parece que a gente está numa situação um pouco melhor, mas não é por investimento estatal, é porque tem tido muita geração particular, né? Então as pessoas estão colocando painel solar em casa e isso tem gerado um excesso de energia no Brasil. Mas se não fosse esses investimentos privados, a gente hoje já estaria em crise novamente, tá? Então, e agora que a gente está com uma leve folga, que eu não. Assim, isso varia do momento, né? Mas o que eu lembro de ter visto recentemente que estava com uma leve folga, nós vamos pegar essa energia e vamos doar para interesses estrangeiros, né? Porque esses interesses são todos estrangeiros. Então, assim, a demanda ela é gigantesca. Aí tem uma questão, Zavac, que eu acho que é interessante, né? Que eles falam ali no projeto de colocar, garantir 10% para o mercado interno, né? E, cara, isso é engraçado, né? Porque, primeiro, 10% é isso. Eu já fico imaginando o seguinte: a gente tem uma demanda gigantesca de tecnologia no Brasil. Então, eu imagino que, pelo menos no começo, a demanda seria até maior do que 10%, tá? Mas no nível de investimento que eles estão falando, que seria de 200 bilhões por ano, porque eles falaram de 2 trilhões de reais ao longo de 10 anos. Então, isso dá mais ou menos 34 bilhões de dólares por ano, cara. Cara, um data center, ele vai ficar lá em 500 milhões de dólares, 1 bilhão de dólares, certo? Um data center grande, cara. Esses data centers que essas clouds estão usando. Então, assim, esse número ele é irreal, tá? Esse número que eles estão falando é completamente fora da realidade. A gente estaria falando de criar 30, 20 data centers, vamos falar de data centers maior, 20, vamos ser generoso, 10 data centers no Brasil por ano. Cara, isso não vai acontecer. Né? Esse número ele está errado, mas se ele acontecesse, não tem a menor possibilidade de destinar 10% desse recurso para o Brasil. Né? Hoje a gente tem uns poucos data centers aí da Amazon, do Azure, eu não sei se o Google tem hoje no Brasil, eu não lembro. São poucos, tipo, deve ser menos que 5, sabe? E é praticamente tudo para o mercado nacional. A gente vai falar o quê? Da criação de 10 data centers por ano e vai destinar um que seja por ano a mais para o mercado nacional? Não faz nem sentido, a gente não tem espaço para isso. Né? Então seria, nesse ritmo, seria tudo para fora. Entendeu?
se esse número que eles estão falando, que eu acho absolutamente irreal se ele fosse verdade, tá? Então aí a gente está falando basicamente de exportação de capital. É isso, a gente está basicamente pegando nossos recursos naturais, nossa mão de obra e mandando esse dinheiro para fora. É disso que a gente está discutindo, tá? E ainda com isenção fiscal, sabe? Eles falaram, não, nós vamos isentar de importação todos os recursos. Legal. Então a gente está importando toda a tecnologia de ponta. A gente tem coisa que a gente produz aqui, né? A gente tem aqui o nosso Vale da Eletrônica aqui em Santa Rita do Sapucaí, em Minas Gerais, por exemplo. A gente tem produção nacional de tecnologia, mas não de tecnologia de ponta. Então a gente está dando isenção de tudo que está sendo importado, certo? A gente não está ganhando nada com isso. Vai construir, vamos falar a verdade, são fábricas, né? Que não empregam ninguém mais hoje em dia. Esses data centers são todos automatizados, tem pouquíssima demanda de mão de obra, certo? Toda a mão de obra realmente de ponta, ou quase toda, ela é operada de maneira remota, porque esses data centers são todos automatizados, ela é desenvolvida lá fora, sabe? Então, assim, para fazer sentido um projeto de data center no Brasil, a gente tem que falar de uma estruturação de base que não está sendo nem discutida quando a gente fala desse projeto do Haddad, né? Não sei se a gente tem outro, está tendo um outro projeto tal. Essa iniciativa, especificamente, é uma iniciativa de entreguista, ela não tem base nenhuma. Mas então deixa eu tentar entender, porque eu acho que uma coisa que fica... Enfim, eu já fiz alguns vídeos sobre isso, então eu vi várias críticas a essa posição que eu e tu acho que a gente concorda, tá? Me parece que a questão assim da construção desses data centers é um grande benefício para as empresas que conseguirem fazer uso disso, né? E é uma coisa que poderia ter um grande benefício econômico, né? Só que do jeito que está formatado, como a gente não produz esses hardwares ou não está previsto que a gente vá comprar os hardwares que a gente produz nesse processo, as empresas dos Estados Unidos, enfim, geralmente dos Estados Unidos, né, as que estão desenvolvendo esses hardwares aí, que desenvolvem isso, vão ter uma grande vantagem porque vão ganhar um subsídio, né? Agora vai aparecer um monte de venda para elas para gerar um monte desses data centers com isenção de impostos no nosso país, ou seja, a gente não tá ganhando nem dinheiro de imposto aí. Mas daí, enfim. Não, realmente é neocolonialismo, cara. Exato. E porque assim, a gente tá trocando ouro por espelhinho. Entendeu? É a mesma coisa, só que em 2025. Sim, porque eu tô tentando construir todo o ciclo aqui. Então, assim, o hardware vai ser bom para as empresas deles porque eles vão vender para cá e a gente tá dando isenção de imposto. E eu gosto de chamar atenção para isenção de imposto porque talvez a gente poderia pensar, né, que não, pô, a gente vai construir essas estruturas todas aqui. Isso vai gerar um dinheiro, desenvolvimento e tal, mas tem essa isenção de imposto. Aí o que vai rodar lá, ao que tudo indica, né, a ideia seria assim, vamos colocar um data center do Google aqui, e daí vamos rodar as plataformas do Google, e isso vai gerar dinheiro, vai gerar capital, que nem tu disse, movimentar a economia dos Estados Unidos, né? Os engenheiros do Google trabalham lá, o Google né, não é uma empresa do Brasil, eles vão gerar capital lá, vão gerar produtos, vão vender esses produtos que vão atender o Brasil, talvez, mas vão atender todo mundo, isso vai gerar dinheiro. Isso também não vai gerar dinheiro de impostos para cá. Então, então, basicamente, a gente está sendo o quê? Como se fosse a barriga de aluguel. Cara. Exato. Eles estão... É extrativista. Então... É extrativista. A gente está falando de exportação de capital. Assim, nós vamos receber nada? Vamos, a gente recebe os espelhinhos, né? Então, assim, não sobra quase nada pra gente, sabe? A gente não está taxando a entrada de nada. A gente não vai taxar a saída desse lucro, porque a gente já não faz isso. Agora teve essa discussão do IOF. Aonde que o Haddad voltou atrás? Justamente na exportação de capital. Entendeu? A parte que ele voltou atrás é porque o mercado, e quando a gente fala o mercado, a gente está falando basicamente dos oligarcas do norte global, entendeu? Sim. Essa galera falou para ele assim: você não vai impedir, me taxar na saída de capital do Brasil. Certo? Então, assim, a gente não taxa os recursos que vão ser usados na entrada, a gente não vai taxar na saída, a demanda de mão de obra é muito baixa e a gente vai usar os nossos recursos naturais todos. A gente é basicamente como se fosse exportação de soja, sabe? Que usa muita água e você manda soja para criar porco fora do Brasil. É basicamente isso, só que é
com recursos digitais. É isso que a gente está discutindo. E se a gente pensar também o custo de espaço, né? As terras, ela é uma coisa que não aparecem mais terras. A gente também estaria usando essas terras para construir essas coisas que, enfim, são caixas pretas. Às vezes eu também fui atacado muitas vezes que as pessoas dizem aquela coisa assim, tá, mas então não tem que ter data centers, né? Não tem que construir essas coisas. Assim, enfim, eu gosto de tecnologia, estamos usando tecnologia. Então tem que estar em algum lugar essas coisas. Mas eu acho que o problema é o conjunto todo da obra, porque vão ser caixas pretas lá, vão usar o nosso espaço também. E tem um exemplo específico que eu já trouxe no canal, que nem eu disse, eu trouxe várias vezes esse assunto, que é em Eldorado do Sul, aqui no Rio Grande do Sul, que tem um espaço lá que querem construir um data center do lado da cidade, que é um espaço super propício, por quê? Porque existe um terreno grande, é do lado de uma usina de geração de eletricidade, e também tem uma empresa de hardware ali perto que poderia ter algum tipo de componente. Então, o projeto, assim, tá tudo perfeito para fazer isso lá, tá se falando de isenção fiscal também, incentivo para que traga esse projeto. O que é engraçado é que Eldorado do Sul foi uma das cidades que ano passado, nessa mesma época, no ano passado, teve as enchentes aqui no Rio Grande do Sul. A cidade, a parte onde as pessoas moram, 90% foi destruída, alagada. E esse espaço, ele é um pouco afastado da cidade, né, mas ele é um espaço onde vão construir uma coisa gigante onde não vai morar pessoas, entendeu? Então, existe essa certa ironia, sabe, de que onde alagou é onde moram as pessoas, e daí já se está pensando em vender o espaço que a gente tem ali, que é exatamente esse recurso físico que eu estou dizendo para vocês, que, enfim, ele tem fim, a gente tem muito espaço no país, mas a gente está dando esse espaço de graça, e está se pensando em construir um data center ali, então acho que a discussão é mais nesse sentido, né, o que a gente está perdendo, o que a gente está abrindo mão, para qual resultado que a gente vai ter. Parece que essa razão está muito ruim, assim, pro nosso lado, né? Tá, assim, falar, uma data center é bom, então a gente quer. Vocês são contra o investimento de capital no Brasil, tratar isso de maneira muito superficial, porque não é só sobre isso. Se for falar sobre isso, fala assim: eu quero uma indústria que venha aqui, pegue tudo que a gente tem e leve embora. Não, não quero. Desse jeito a gente não quer. Então, assim, existem maneiras melhores de fazer isso. E até agora eu não vi essas propostas, tá? Então, não é sobre se data centers são bons ou não, né? A questão é se essa proposta de negócio é boa para o povo brasileiro. Que data center é bom para a humanidade, a gente já sabe que é, certo? Mas essa não é uma discussão altruísta sobre a humanidade. Isso a gente está falando de iniciativas de oligarcas estrangeiros interessados na exploração dos recursos naturais brasileiros sem dar absolutamente nada em troca. Entendeu? Então, se a gente for fazer isso lá, eles não vão topar. Certo? Então, por que a gente vai fazer isso? Por que a gente vai ceder isso de graça? Não faz. Então, assim, você tem discussões que seriam interessantes. Imagina o seguinte: você tem uma fazenda, certo? E alguém vira para você e fala assim: eu quero entrar na sua fazenda para botar o meu gado para pastar. E eu vou te dar R$10 por mês. Você fala: não topo. Você quer usar o espaço da minha fazenda, você vai me dar uma parte do lucro que você vai ter no resultado desse gado. Você vai me ensinar como criar gado. Então eu vou ceder para você metade da minha fazenda e na outra metade eu vou botar o meu gado para pastar com o teu conhecimento. Mas você vai concorrer comigo? Vou. Ou então você não quer? Vai pastar em outro lugar, brother. Entendeu? Aqui, com esses recursos, essa é a regra. É nosso espaço soberano, Zavak. A gente não é obrigado a ceder nada. Entendeu? Falar, mas se eu não for aí pastar na tua fazenda, você não ganha R$10 por mês. Não, tá de boa, eu arrumo R$10 em outro lugar, não tem problema. Entendeu? Então, assim, a gente não faz sentido a gente abrir mão desses recursos por nada, desse jeito que eles estão oferecendo. Não faz sentido. A gente está sendo submisso, a gente está abrindo mão da nossa soberania. E um outro aspecto que eu acho que é legal chamar a atenção, eu tava no evento final de semana passado, que era Crypto Rave, e eu vi, todo mundo tava falando sobre isso, né? Também negativamente. E o Sérgio Amadeu, eu vi ele levantando uma outra hipótese que, enfim, eu acho que é muito provável, que assim, a gente já teve, se pensar
depois que o movimento software livre do Brasil, que foi ali no governo Lula 1, 2, o início da Dilma, ele ficou mais fraco, né? Ele tinha esse movimento forte no início dos anos 2000, foi ficando cada vez mais fraco. O movimento da soberania digital e da gente ter nossas próprias plataformas, da gente cuidar dos nossos dados também foi ficando mais fraco, né? E na pandemia a gente teve a questão que foi, assim, emergencial, aquele pânico, tem que fazer aulas à distância e tal. Começaram a se contratar Zoom, OneDrive, Google Drive para órgãos do governo, universidades principalmente. E agora tá ficando mais claro que eles estão cobrando essa conta, porque foi desconto, foi de graça, tudo isso. E hoje a universidade que eu estudei, que é a federal aqui, eu já vi o pessoal lá, me falou assim, vão cobrar mais caro da universidade aquele Google Drive de graça lá por quantos tera tem dentro, porque a universidade estava usando isso. Então o Sérgio Amadeu, que eu estava dizendo, ele levantou a possibilidade que assim, as poucas universidades que não tinham cedido a colocar seus dados na mão das Big Techs lá fora, que tinham a sua infraestrutura, agora vão ter um motivo, vão ser quase obrigadas a usar essa infraestrutura tecnológica que assim tá aqui do lado. Ela está sendo feita aqui do nosso lado, mas de novo, com hardware que a gente não construiu, não controla, não ganhou dinheiro vendendo, e nas plataformas que a princípio vão ser as de fora. Pode até dizer, não, mas dentro desses 10% vai ter uma empresa brasileira que vai conseguir competir e vai oferecer os esforços para todo, vai oferecer, né, software para todas as universidades. Porém, a competição é muito ingrata. A gente sabe que as universidades, elas vão pegar o que tiver, se pensar na questão de corte de gastos e de como é que está o dinheiro. Se o Google disser, não, o preço é X, e a empresa do Brasil, que por causa de todas as desvantagens competitivas que a gente tem, disser é 2x aqui o preço, a gente vai escolher o Google, vai escolher a Microsoft. Então ele levantou isso e eu acho que é muito válido, que isso é quase o último prego no caixão da soberania digital também, porque dizendo que as coisas estão aqui do lado e que a infraestrutura é nossa, entre aspas, a gente vai ter esse incentivo de largar ainda a mão dos nossos dados, né? Não tem. Você ter aqui no Brasil a fábrica, sendo que você não tem nenhuma inteligência sobre o que acontece lá dentro, não é soberania digital. Tá? Então, soberania digital seria se a gente tivesse o expertise e a inteligência para a gente rodar o serviço. E a gente não vai desenvolver isso. Quando você abre aqui para um data center do Google, da Amazon ou da Microsoft rodar os recursos deles, eles não estão te cedendo nada. Você não está ganhando nada. Isso não é soberania, não tem nada de soberano nisso. Tá? Então, assim, se a gente for ser propositivo com relação a isso, a questão é assim, dentro dessa estrutura que a gente tem hoje capitalista, o melhor que você conseguiria fazer seria uma iniciativa como empresa brasileira, tipo com a Magalu, por exemplo. Certo? Não é perfeito, talvez nem seja bom, mas é menos pior. Né? Então, você começa. Aí, isso seria soberano. Por quê? E aí você tem que ver, não sei o quanto da Magalu tem capital estrangeiro ali, não tenho conhecimento sobre isso, tá? Mas é uma empresa com ação na bolsa, então pode ter, né? Então, assim, pelo menos a gente teria alguma soberania, porque em algum momento os Estados Unidos acha que o Brasil é bobo, feio, e ele resolve sancionar a gente. Cara, no momento que ele faz isso, data center estrangeiros do Google, da Amazon, da Microsoft, eles bloqueiam nosso recurso, a indústria nacional para. Sim. Entendeu? É isso que acontece, não tem soberania nisso. Agora, se ele mandar a Magalu parar, ela não para. Então é diferente. Né? Ela já está embargada, mas ela aqui dentro ela continua operando. Né? Só pra assim também não pegar alguém e construir o teu negócio, o que tu tá falando, como se vão descobrir, sei lá, que a Magalu é um monte de capital estrangeiro. Eu acho que a ideia a propositiva, que é uma coisa que eu concordo, que teria que ter nesse contrato aí que a gente faz, por exemplo, de que 50% dos profissionais que vão estar trabalhando ali tem que ser brasileiros. Talvez a gente pudesse criar uma parceria, né, privada com algumas empresas daqui, ou até com as empresas que a gente atende dados do governo, de que a gente precisa trabalhar junto e absorver, sabe, esse tipo de tecnologia para cá, para que realmente possa acontecer isso de esses datasets eles serem nossos na prática, né? Não seja só uma caixa preta, eles literalmente são caixas pretas, mas enfim, não seja um aparelhinho ali que tu abre e tu não sabe o que tá
ali dentro. Eu acho que isso faria bastante sentido. E daí até quando a gente lê o projeto lá, não se fala nada disso. E claro, como isso é uma coisa que os Estados Unidos não quer de jeito nenhum, inclusive eles estão agora literalmente falando que por a China ter feito isso na marra, com o Shenzhen lá que eles têm onde monta os hardwares, tu já vê o vice-presidente dos Estados Unidos dizendo que eles roubaram a nossa tecnologia, esse povo não era para eles terem dominado isso, sabe? Então, não tá escrito isso lá e pela atitude que a gente tem nos Estados Unidos, eles realmente, a gente dá para entender que eles não querem que a gente se desenvolva tecnologicamente. Então eu imagino que isso seria uma contrapartida legal para ter nesse plano, né? Para não dizer que a gente é... Porque, de novo, eu tô tentando fazer o advogado diabo aqui porque eu li muitos comentários e daí pessoas têm aquele argumento de vocês são contra o desenvolvimento tecnológico. Que, enfim, eu acho que... Não, então, isso tem umas nuances, tá, É. Zavak? Então, assim, vamos dizer que a Amazon venha para cá e aí a operação do data center seja feita por funcionários 100% brasileiros. Uhum. Não faz diferença, porque o produto é desenvolvido fora. E as decisões de negócio são todas feitas fora. Claro. Então, numa questão de soberania, num eventual embargo, não importa se a operação é dos funcionários feita por funcionários brasileiros. Porque se eles falarem assim, se a gente é embargado, eles viram um bit e o data center está offline. Os funcionários brasileiros não conseguem fazer nada, certo? Então, outra questão uma empresa teria que ser igual a gente tinha, acho que não tem mais nas empresas aéreas, né? Que tinham que ser 50% nacionais, 50% mais um, né? E eu acho que eles tiraram essa demanda também agora recentemente, não tenho certeza. Isso seria uma maneira de você se proteger contra eventuais embargos, né? Isso seria assim, soberano. A empresa ela é essencialmente brasileira, né? Então, numa eventual a empresa estrangeira vem e determina que não vai acontecer não. O governo estrangeiro não tem ingerência sobre um recurso estratégico brasileiro. E fazer um É disso que a parênteses, gente está discutindo. fazendo um parênteses aqui, se isso parece viagem que tá meio longe, na realidade a gente tem literalmente o Marco Rubio lá dos Estados Unidos, que é secretário de alguma porra lá que eu esqueci, dizendo que eles vão como é que é, sancionar o Xandão, sabe? Porque os bolsonaristas lá que chegaram neles lá estão fazendo o governo dos Estados Unidos achar maneira de sancionar, enfim, um oficial do governo brasileiro, né? Se você não gosta do Xandão, não é sobre isso que a gente está falando, a gente está falando sobre isso. Então, talvez a infraestrutura que está aqui e tal, eles vão dizer, não, isso é Google, isso é Estados Unidos, o Xandão não pode mexer nisso. E outra coisa que eu queria pensar, assim, a China, por que tu acha que ela conseguiu fazer isso pra gente continuar no outro papo? Porque assim, eu sei mais ou menos, eu já vou dar o spoiler que eu acho. Eles se fizeram, como é que incontornáveis na questão de fazer hardware. É muito melhor fazer hardware lá e eles também têm um mercado consumidor muito grande. E daí nos termos eles colocaram assim, a gente precisa absorver isso. Não me parece que o Brasil tá com esse capital assim hoje de fazer esse tipo de coisa, né? E então por que tu acha que vem agora esse projeto desse jeito? Qual é a ideia de fazer isso, sabe? E daí depois a gente conversa mais um pouco sobre isso. Eles são incontornáveis dentro de um período, né? Então, assim, igual os Estados Unidos eram incontornáveis, Estados Unidos, Taiwan eram incontornáveis na produção de processadores há 40 anos atrás, mas não era, tanto que a China contornou, só levou 40 anos, mas chegou lá, né? Então, assim, a China ela é incontornável por um período de 10 anos, daqui a 10 anos, então essa iniciativa atual de imposição de imposto de importação, as tarifas lá nos Estados Unidos, é por causa disso. É porque eles perderam a soberania sobre essa produção de tecnologia. Eles estão querendo contornar e levar esse tipo de indústria para lá. Esse negócio de produção de emprego é balela. O Trump não tem a menor intenção de criar emprego nos Estados Unidos. O que eles estão fazendo é buscando soberania, porque se a China hoje fechar a porta para os Estados Unidos, eles estão ferrados. Né? E mesmo se eles levarem a fábricas para os Estados Unidos agora, eles estão ferrados com a questão de minerais raros, né? Então, que eles não produzem o suficiente nos Estados Unidos. Então, essa dependência ela não é contornável mesmo no longo prazo. Tá? Então, assim, no Brasil, a gente realmente não tem essa tecnologia, a gente não consegue fazer nada disso. Então, não dá hoje, do jeito que a gente funciona, para discutir com os Estados Unidos sem a China, certo? Então a gente abandonou
a nossa política, qualquer tipo de política de soberania há mais de década, certo? E discutir ela agora sem a presença da China é impossível. A gente está falando aí sem a China de 40 anos, né? E com a China num horizonte muito mais curto. Daria para ter uma discussão de produção de tecnologia num horizonte de 10 anos com a ajuda da China. Por que sem a China não dá? Porque a produção dos Estados Unidos é totalmente capitalista, dependente do Estado lá, mas o resultado do investimento estatal é privatizado nos Estados Unidos e ele vai parar na mão das big techs, né? E essas empresas não têm o menor interesse de compartilhar essa tecnologia com nenhuma outra empresa, muito menos uma empresa brasileira, certo? Então, se você falar que uma big tech estrangeira tem que compartilhar tecnologia com uma empresa brasileira, ela não vai fazer, certo? É a mesma coisa dizer que não. Elas vão, a única maneira delas abrirem um data center aqui é se toda a tecnologia estratégica se mantiver na mão delas, certo? Se a China topasse fazer um investimento conjunto com a gente, seria diferente. A gente conseguiria fazer um desenvolvimento nacional. Mas eu não sei se a China tem esse interesse também. A China é um novo poder imperial. É um país que está se caminhando para o socialismo, para um eventual comunismo? É. Mas a gente não sabe se nesse plano estratégico deles, eles estão dispostos a abrir isso com uma outra nação nesse momento. A gente não sabe, certo? Mas a gente teria que pelo menos tentar, né? Então, se a gente for falar do desenvolvimento tecnológico soberano no Brasil, a primeira coisa que a nossa diplomacia tinha que estar fazendo seria entrar em contato com a China para ver se eles estão dispostos a fazer o desenvolvimento tecnológico no Brasil no modelo que eles fazem lá, que é 50% mais um é meu. E para eles não é novidade, porque eles já fazem isso, só que eles fazem isso para eles, certo? Aí virar e falar: olha, eu quero fazer aqui o que vocês fazem aí, certo? Vocês querem fazer o investimento da Alibaba aí, vocês fazem aí, quer fazer aqui, certo? Se eles toparem, bora, vamos fazer. Agora, se for fazer isso que o Haddad está propondo, não, isso é ruim. A gente não quer, a gente não ganha nada, não vale a pena. O crescimento econômico é desprezível, certo? A gente está basicamente exportando capital, então não, certo? Agora, eu quero desenvolver data centers no Brasil, desde que isso seja feito de uma maneira que seja boa para o povo brasileiro. O que está sendo proposto não é boa, não é bom para o povo brasileiro. E assim, você quer falar de nacionalismo? Isso não é um projeto nacionalismo. Esse é um projeto entreguista, certo? Esse é um projeto que atende a iniciativas estrangeiras, não a iniciativas nacionais. Mesmo se você não for socialista ou comunista, tá, Zavaki? Se você fala assim, a única pessoa a quem isso interessa é um oligarca estrangeiro. Nem para um bilionário brasileiro isso é interessante, tá? Então, a gente está falando aqui de começar a olhar para isso de uma maneira diferente, de montar dentro de uma estrutura capitalista seria montar uma indústria nacional. E assim, o que eu faria, tá? Seria 100% estatal. Só que qual é o problema de fazer 100% estatal no Brasil capitalista? É que o Estado hoje trabalha para o grande capital. O interesse do Estado brasileiro é defender a classe capitalista, né? Então, assim, é um clichê, mas é verdade. O problema é o capitalismo, certo? Para a gente resolver isso de forma de verdade, seria a gente sair de uma estrutura capitalista, a gente acabar com o capitalismo. O que nesse horizonte de curto prazo é inviável, certo? Então, o que dá para a gente fazer? Criar um modelo chinês, que é um modelo que funciona dentro de uma estrutura capitalista, né? E eu não vou entrar na discussão aqui contigo se a China é ou não é capitalista, né? Essa é uma discussão muito mais longa, né? Mas dentro do que a gente tem hoje no Brasil, dá para fazer o que eles estão fazendo lá, certo? E, fazer uma iniciativa 100% estatal, então assim, se você for olhar as empresas de tecnologia estatais brasileiras, elas têm problemas, diversos problemas. O patrimonialismo está presente dentro dessas empresas, né? Elas são empresas que atendem a interesses privados, certo? E se você tentar mexer, eu não vou entrar em casos específicos, não vou falar de uma ou de outra, não quero ter essa discussão aqui agora, mas se você for olhar, a gente tem diversos exemplos onde essas empresas elas trabalham para iniciativas menos nobres, vamos dizer assim, certo? Então, é um negócio delicado a maneira com que isso funciona, sabe? Nesse momento,
com essa iniciativa do Haddad é não. A gente tem que fazer um trabalho de resistência, basicamente, falar não. A sociedade tem que falar não, isso não é legal. E aí a gente tem que discutir outra opção, certo? Eu não vou propor outra opção agora, porque eu sei que essa opção ela é ruim. Sim. Eu imagino. Tu falou tanta coisa, não vou conseguir responder a tudo, mas no geral, eu acho que é por aí mesmo. Seria legal se o Brasil conseguisse, eu acho, duas coisas especificamente. Conseguisse ver essa infraestrutura tecnológica como infraestrutura que é necessária para a soberania do país e a gente agisse de acordo, só que daí o péssimo exemplo que a gente tem é a mesma coisa, por exemplo, aeroporto, estradas, todo tipo de coisa a gente tem privatizado também, né? O aeroporto aqui de Porto Alegre é um exemplo que foi destruído durante as enchentes, é uma concessão para uma empresa alemã e a empresa alemã disse o dano é muito alto, eu não vou pagar por isso. E pediu dinheiro do Estado, enfim. Então a gente pagou duas vezes pro negócio e ele é privatizado ainda. E privatizado concedido, né? Porque sempre vem Ela alguém e diz: não, socializou o não, ele prejuízo. não é privado, é uma concessão e tal. Os caras operam isso. E é a mesma coisa que diz: se esses data centers forem concedidos para iniciativa privada dos outros países, é uma infraestrutura que a gente não controla, ou seja, a gente não controla o nosso próprio país. As leis do nosso país não podem agir porque na prática, né, de fato, a gente vai precisar fazer algumas coisas e o controle disso não vai estar sobre a gente. Então, um plano de ver como infraestrutura real, sendo que a gente já tem esse problema que a nossa infraestrutura tangente e que a gente toca, né, as estradas, os aeroportos e tal, a gente não é dono, mas a gente deveria ser dono dessa infraestrutura, ver como a infraestrutura é de verdade. E eu acho que a aproximação com o BRICS faz bastante sentido. Só que daí eu acho, a pergunta que eu tinha feito, que eu gostaria de talvez tentar pensar um pouco, é que o interesse político que a gente tem hoje do governo do Lula, ele não chega até o limite que seria dizer para os Estados Unidos, não, a gente, sabe, a gente precisa construir isso, porque aí ele tensiona demais. Aí a gente tem uma direita e um centrão totalmente entreguista, que daí o Lula também concilia com esses caras, então ele diz, não, eu vou ser 50% entreguista, né? Eu vou ser... E não é nem 50%, eu vou ser 80% entreguista, aí a gente faz uma coisinha, traz aqui e vamos dizer que é melhor do que o Bolsonaro, mas enfim, se a gente não controla essas coisas, a gente não tem como ser soberano no nosso país, a gente não tem como fazer. Então, provavelmente, essa aproximação com os BRICS faz sentido. Como a gente faria isso tanto debaixo da asa dos Estados Unidos? Eu acho que isso que é difícil. Porque uma coisa que é meio ruim, que a gente sempre fala, né? Como somos ambos comunistas aqui, a gente diz, a gente precisa desamarrar a questão política, fazer o que é preciso ser feito e foda-se, né? Não, os Estados Unidos vai chorar, não sei o quê. Mas daí a gente fica naquela coisa, às vezes, que as pessoas não conseguem entender a nossa proposta no imobilismo de que, então, quer dizer que não vai acontecer a revolução e não tem proposta, né? Então eu gostei que tu falou assim, a gente podia fazer um plano e a gente poderia fazer ele junto com a China, mesmo que a China não achasse, assim, que eles são super bonzinhos e tal. Eu acho que tu falou, a China faria 50-50. No momento, os Estados Unidos literalmente sugeriram 90-10%, né? Além do dano tá aqui, eles disseram 10% do processamento de vocês e 2 a 8% vai para um fundo de desenvolvimento tecnológico do dinheiro. Que se tu pensar, uau, mas a gente também eles vão estar sonegando todos esses impostos. Então é mais ou menos isso que eu vejo. E daí eu ia pedir para de repente a gente concluir, ver se tem alguma coisa mais para falar, porque eu acho que é por aí o assunto, sabe? Eu queria só fazer uma visão histórica sobre isso. Eu acho que a gente perdeu a referência. O Brasil perdeu a referência. Quando a gente toma o golpe em 64, a gente tinha uma referência, que era a União Soviética, né? E, e aí ela acaba em 89. E aí a gente também, em 85, a gente acaba com a ditadura militar. E aí ainda existia a União Soviética, ainda era uma referência. Né? E o Brasil sai da ditadura militar olhando para a direita e falando: meu, a gente não quer isso aqui foi muito ruim. Só que quando a União Soviética cai, a gente começa a caminhar loucamente, o mundo inteiro começa a caminhar loucamente para a direita. Por isso que você começa a ver todo esse entreguismo. Então, a gente entra num momento de neoliberalismo fudido, certo? E entrega
tudo que era estratégico para empresas estrangeiras. Então, aeroporto, geração de energia, Porto. a parte de água, portos, água, luz, tudo isso daí vai para concessão, estradas. Cara, hoje a gente está com toda a nossa infraestrutura está concedida para empresas estrangeiras, ou às vezes para uma empresa nacional. A gente não tem mais controle estatal sobre recursos estratégicos, né? É uma vergonha, porque a gente perdeu a referência. Então, o que está acontecendo aqui agora é só mais um movimento que já vem acontecendo há décadas, sabe? A gente está falando de 30, 40 anos desse movimento. Então, o que tem que acontecer num plano mais amplo é a reversão disso, porque isso não está funcionando. Os cariocas estão tomando água com cocô, cara. Faz 10 anos, entendeu? A gente agora em São Paulo vai começar também agora com a construção da Sabesp, sabe? Não tem como isso que a gente está vendo funcionar bem desse jeito. Ou a gente discute isso de maneira mais séria, ou isso vai piorar, certo? Isso é só mais um movimento. Então, a gente está aí na tecnologia, a gente está vendo as coisas acontecendo, a gente é muito jovem, né? Tudo, a indústria é muito jovem. É importante olhar para isso como um movimento muito mais amplo, certo? E então, nesse projeto a gente tem que barrar, mas essa discussão ela é muito maior. Ela é muito maior. É isso, é o nosso agro exportando soja, é a nossa produção toda intelectual, a gente produz nossa produção acadêmica vai para fora, cara. Sabe? A pessoa se forma, PhD, vai para fora para trabalhar numa empresa estrangeira, sabe? Isso é exportação de capital Sim. também, sabe? Então, isso é um negócio muito mais amplo. Eu queria fechar só com esse panorama de que a gente não a gente é só o mais novo recurso natural a ser explorado, sabe? A gente não tem nenhuma novidade nesse movimento. Sim, é o extrativismo de dados também, que hoje fica bem claro que esses modelos de IA e todos os produtos foram construídos com os dados, e esses data centers também fariam isso com a gente. E isso era uma coisa que eu queria falar, essa questão da IA que está sendo embutida nessa conversa, que eles meteram lá o negócio de regulação de IA, é para passar boiada. E já que o Brasil está lá cedendo, vamos ver até onde isso vai. Entendeu? Essa discussão que eles estão falando de fazer, o Lula falou agora de produzir um modelo de IA, não faz nenhum sentido. Foi só da boca para fora. De IA, é uma iniciativa de IA, uma iniciativa de 10 anos, não é uma iniciativa de 6 meses, sabe? Então, fazer um modelo de IA agora é um negócio que daqui a 6 meses não serve para mais nada, certo? E você só jogou dinheiro no lixo. Então, essa discussão de IA é uma discussão. Eles estão querendo ver até onde a gente vai, até onde a gente cede na questão de dados, até onde a gente cede para que eles possam explorar a gente ainda mais. Essa discussão não tem nada a ver com essa discussão de data center, ela está sendo metida ali, ela é um cavalo de Troia. Tá? Já que é tecnologia, vamos meter na conversa, entendeu? Não tem nada a ver essa conversa, é outra discussão. Eu vi as falas do Lula sobre isso e vocês podem anotar aí mais uma previsão. O jeito que ele falou, tá? Ele disse, vamos fazer um modelo que fala português, que é brasileiro. Vai ser literalmente um fine-tuning de algum modelo aberto que alguma universidade vai fazer e que vai falar melhor em português. Inclusive já existem alguns. E aquela fala dele, porque assim... né? Pode ser. Aí faz sentido, não é mais barato, né? Faz total sentido que isso exista, sabe? Mas isso foi... O presidente não precisa saber de todos os assuntos, entendeu? Tipo, nem eu sei falar tudo sobre IA, né? E eu sou formado e tal. Aí só que alguém falou isso pra ele, pô, que bonito, e daí isso tá sendo usado como uma coisa que vai ser dita assim, não, mas a gente fez esse modelo de IA, um negócio nada a ver, assim, que se tu me dá uns hardware aí e um mês eu faço também um modelo fine-tunado para português. Isso não tem nada a ver, é realmente uma coisa que está sendo usada, e todos esses data centers, quando eu falei do de Eldorado, eles diziam, isso aqui vai ser uma coisa que vai permitir cidades inteligentes, e por quê? Porque sim, sei lá, sabe, o data center vai estar lá e daí magicamente essas coisas vão aparecer na cidade, não é assim que acontece, sabe? Mas
Mas enfim, assim, eu acho que a conversa foi muito boa, a gente poderia falar muito mais, mas a gente expandiu bastante nesse tópico, e daí eu acho que é bom que tu falou, assim, a oposição agora é direta porque o projeto é muito ruim, a proposta é uma retomada dessa preocupação de soberania de todos os sentidos, mas também da soberania digital, que eu acho que é uma que é mais intangível, era essa palavra que eu tava tentando pensar, porque a gente não pensa direito, né? Só que eu acho que tá muito mais fácil de explicar hoje porque a gente é dependente dessas coisas todas, né? Então eu acho que é assim. E claro, a estratégia máxima, né, é a revolução socialista, mas enfim, a gente tem que pensar nos passinhos que a gente tem aí nesse sentido. Então, acho que é isso. Se tu quiser concluir, se tu quiser falar, porque eu sei que tu tem uma presença na internet, tu falou que talvez queira começar a produzir mais conteúdo e falar sobre isso, de repente, né, conclui, fala sobre isso aí, daí a gente termina o vídeo aqui. Então, eu recentemente botei meu site de volta no ar, né? E eu tenho falado mais sobre tecnologia. Eu acho que eu vou começar a falar sobre política de novo e assuntos que tocam nisso. Eu vou ver se se torna, agora que eu fiz um estudinho um pouquinho maior para poder gravar contigo, eu vou ver se eu produzo aqui um primeiro post. O site é o didio.net e é o mesmo arroba que eu tenho lá no Blue Sky. E eu acho que tem uma questão também que é importante falar para fechar, que esse é um espaço que muda muito rápido e são dois Gs no meio. GI, GGI, isso. Aí, assim, a tecnologia, né, o Zavak, ela anda muito rápido. E por causa disso a gente tem a oportunidade de fazer coisas que a gente talvez não conseguisse fazer em outros setores. Então, uma hidrelétrica, ela, uma vez feita, ela está concedida e tudo mais. Um software não, né? Um software você pode fazer outro, eles são refeitos constantemente, inclusive. Né? A gente tem uma oportunidade de começar, mesmo que a gente já tenha hoje nas universidades, está usando um sistema X ou Y, como você mencionou e tudo mais, da federal, a gente sempre tem a oportunidade de começar de novo. E essa parceria com uma eventual universidade chinesa, uma empresa chinesa, o Estado chinês, etc., para começar a fazer alguma coisa, ou até desenvolver uma coisa 100% nacional, sempre é uma coisa que você pode fazer. Né? E a gente está num momento que isso é possível. Sabe? Então, discutir o entreguismo nacional feito desde os anos 70 pelos militares com diversas indústrias é muito mais difícil, certo? Reformar o que a gente já fez agora, na TI sempre é muito mais possível, sabe? Então essa conversa, se a gente parar esse projeto e começar a ter uma conversa mais séria, é possível começar direito, numa frente nova, sabe? É uma discussão totalmente plausível, sabe? É isso que eu queria fechar com uma nota de positivo. É Uhum. possível fazer um negócio legal aqui, sabe? Não, legal. E eu acho também que a gente tem um constante anti-China, assim, tem o orientalismo, tem o racismo com os chineses. A gente tem esse movimento na nossa mídia e na nossa direita aqui. Inclusive, o pessoal tá pegando muito pesado no negócio de o Brasil quer copiar a regulamentação das redes chinesas. Eu não vou entrar nisso aqui agora porque daria mais uma hora pra gente falar, mas a gente tem, exatamente porque seria uma boa oportunidade para fazer um projeto bem menos entreguista, né? Um projeto de desenvolvimento. Eu já vejo um movimento anti-China muito forte na nossa sociedade e eu acho que isso é uma coisa que também vem de think tanks dos Estados Unidos, vem da nossa direita aqui, que tem um alinhamento automático quase aos Estados Unidos, e é triste que a gente vê esse alinhamento sobra muito pro Haddad. A gente parece que vê esse alinhamento do Haddad, mas eu ia fazer a crítica ao Lula também, porque parece que o Lula às vezes gosta que o Haddad é o cara que larga as bombas, né? Mas ele que botou ele lá e o Lula tá assinando tudo embaixo dessas coisas. Então, uma coisa pra gente pensar, eu concordo contigo, é mais fácil da gente repensar aí, tem um caminho para ser visto, e vamos tomar cuidado também com essa coisa uma posição padrão de gostar dos Estados Unidos e de odiar a China, porque eu acho que faz sentido isso que tu colocou. Nós temos umas saídas aí que fariam mais sentido, né? Mas então é mais ou menos isso. Finalizar aqui. Valeu, Giovanni. Muito obrigado. Vamos fazer mais collabs para falar de outros assuntos, né? Mas é isso aí. Bora. Valeu, falou.